A nossa amiga Sami Milian Fati, eu acho que é assim que se pronuncia seu nome, Sami, ela me escreve, me relata um pouco da sua vida e tal, que nos acompanha, e depois ela pergunta o seguinte: gostaria que o moderno padre do novo século, acho que ela está fazendo referência à minha pessoa, dissertasse sobre os verdadeiros motivos da Igreja Católica não permitir o casamento dos padres. Eu sei o verdadeiro motivo, e como sei que você gosta da verdade, gostaria que abordasse esse tema, pois muitos não sabem realmente os motivos que levam a Igreja a proibir o casamento dos padres. Um forte abraço e fique com Deus. Sami, é uma questão muito interessante. Quer dizer, eu acredito que o motivo da Igreja ainda manter o celibato obrigatório dos padres, o motivo deve ser uma questão econômica, e puramente econômica. Não é uma questão espiritual, não é uma questão histórica. O Cristo ele não determinou que seus apóstolos fossem celibatários. A maioria dos apóstolos eram pessoas que casadas, menos João. Depois nós vamos ter uma igreja durante 1000 anos, onde o celibato não é obrigatório. Somente na Idade Média a partir da Idade Média que o celibato começa a ficar obrigatório. Isso devido ao quê? Por uma questão econômica, quer dizer, uma questão de patrimônio. A igreja quer segurar o seu patrimônio e tem dificuldade quando os padres não são celibatários. Porque aí envolve família, envolve filhos, educação de filhos e assim por diante. Também tem outra questão: se os padres forem casados, a igreja vai ter que, se ela for manter, a igreja que eu falo não só a hierarquia, mas a comunidade, se ela for manter o seu padre, ela vai ter que então fazer como os evangélicos, quer dizer, pelo menos pagar um pouco mais o dízimo e a coleta. Por quê? Porque essa família precisa ser sustentada. Por um outro lado, também forçaria a igreja a mudar um pouco o seu estilo. Por que um padre não pode trabalhar? Por que um padre não pode ter uma profissão também, além de ser padre? A igreja não precisaria manter os filhos do padre ou a esposa do padre, mas poderia pagar 3 salários mínimos, mais a casa paroquial e tudo mais, enfim, tudo aquilo que se paga hoje, mas o padre poderia também ter uma profissão. E poder trabalhar. Quer dizer, o celibato obrigatório ele não é uma justificativa, a gente não encontra justificativa para mantê-lo. Eu sou da opinião que nenhuma instituição na face da Terra tem o direito de proibir uma pessoa de viver a sua sexualidade e viver um relacionamento de amor. Eu acho que isso não deveria existir, o celibato deveria ser opcional. Mas por uma questão econômica, que eu acredito que seja econômica, a igreja ainda mantém o celibato como obrigatório, o que é uma pena. Por quê? Porque a vocação para ser padre não é a mesma vocação do celibatário. São 2 vocações diferentes. Há pessoas que são vocacionadas para viverem no celibato, ou seja, viverem sozinhas. Há pessoas que vivem muito bem sozinhas, mas não têm vocação para ser padre. Há pessoas que têm uma vocação para ser padre, mas não têm vocação para viverem sozinhas. Já encontrei vários colegas durante o meu ministério sacerdotal que tinham grande dificuldade afetiva. Por quê? Porque não foram feitos para o celibato. E aí vivem uma vida angustiante, desnecessariamente. Vive um drama na sua vida que não deveria viver. E muitas vezes acaba tendo relacionamentos fora da igreja, sendo que também tem muitos padres casados que têm vocação, foram padres, não aguentaram o celibato e têm vocação para serem padres, mas estão casados e a igreja não os aceita. Como também tem pessoas que são celibatárias, mas não têm vocação nenhuma para ser padre, não deveria estar sendo padre, mas está lá sendo padre, porque tem vergonha de ser celibatário na vida, como qualquer solteirão ou solteirona, aí então resolve e acaba sendo padre. Nada disso deveria existir. O celibato deveria ser opcional.
Quem quiser ficar celibatário, tem vocação para, ótimo, vai trabalhar exclusivamente, né, para a igreja. Agora, quem não tem vocação deveria se casar, poder se ordenar padre, não é? E talvez até arrumar um outro trabalho, porque isso é enriquecedor. Eu sou celibatário, vivi minha vida inteira, a partir do momento que eu entrei para o seminário como celibatário, não entrei virgem para o seminário, não é? Mas a partir do momento que eu entrei para o seminário, vivi minha coerência de celibatário, sem dificuldade nenhuma. Não é? Hoje estou com 49 anos e não tenho dificuldade nenhuma de viver sozinho. Não é? Mas também trabalhei. Quer dizer, eu me autossustentei. Não é? Em diversos momentos da minha vida, eu me autossustentei com o meu trabalho. E isso não foi dificuldade nenhuma para atender o povo. Eu sempre fui um padre disponível para atender e tudo mais, e trabalhando também como professor. Enfim, eu acho que o padre não precisa ser celibatário. Ele apenas o é porque a igreja quer controlar o patrimônio que tem e também, é claro, controlar esses padres que acabam se tornando operários de uma igreja que, infelizmente, se apegou muito ao patrimônio. Por que não pensar diferente?